Boa tarde, o meu nome é Sandra Carvalho, sou enfermeira, trabalho no Hospital de Santa Luzia de Elvas, mais propriamente na ULSNA, faz parte da ULSNA, e sou portadora também de esclerose múltipla, sou coordenadora também da educação da SPEM de Porto Alegre. É assim, em termos de enfermagem, pronto, nós como enfermeiros, um dos nossos objetivos, e principalmente lidando com a esclerose múltipla, é estabelecer uma ligação com o utente após um diagnóstico neste âmbito. Isto para quem acompanha a esclerose múltipla. Não é o meu caso, mas pronto, acabo por fazer um pouco esta ligação um pouco à parte. E é importante porquê? Porque nós recebemos um diagnóstico e levamos aquele embate daquela notícia. E além do médico passar a informação do que é a esclerose múltipla, faz muito parte do papel depois, a seguir do enfermeiro dar este apoio, porque é com o passar do tempo que as dúvidas vão surgindo, que as questões, que os problemas a nível familiar, a nível profissional, social, vão-se começando a desenrolar e que, neste caso, o enfermeiro aqui acaba por ter um papel essencial nesse acompanhamento. Falando agora da nossa zona, nós aqui, enquanto Alentejo, notamos muito esta falta deste acompanhamento, que eu acho que é imprescindível. Porque em termos de medicação somos nós que acabamos por fazer um bocadinho esse papel do apoio, porque desde os sintomas, desde os efeitos secundários, uma ajuda, por exemplo, colocar, por exemplo, gelo no caso da medicação que é injetável, estes pequenos ensinos que fazem parte da enfermagem e que faz todo o sentido haver este, não só o médico, mas haver esta retaguarda de apoio em que o utente, o portador tem onde recorrer sem ser necessário chegar ao médico, sem ser necessário estarmos a pedir, por exemplo, uma consulta por uma situação que o próprio enfermeiro acaba por conseguir resolver. E se vê que é necessário, aí sim fazer a ponte para o médico. E nós aqui, em termos de Alentejo, nós temos só, e isto engloba Beja, Porto Alegre, Évora, temos o Polo de Évora, pronto, em que nós só temos a enfermeira Catarina, que faz um trabalho excepcional e é impossível lhe pedir mais, porque é uma em todo o Alentejo, porque mesmo Beja tem neurologista, mas acaba por não ter um enfermeiro que faça esse apoio, esse circuito, e a Catarina, por mais que ela queira, e para já acaba por ter o papel dela relacionado com os utentes que ela acompanha. E nós, pelo facto de termos pouca resposta, e desculpe Dr. José Rebalo, mas temos que ser realistas, temos pouca resposta em termos de Évora, porque também é impossível para eles, tendo em conta os profissionais que têm, dar essa resposta para tanta gente, para tantos portadores. A maior parte dos nossos portadores acabam por recorrer, e eu incluído, acabamos por recorrer a Lisboa, a Louras, a Coimbra, a Setúbal, e acabamos por ficar assim um pouco dispersos. E isto o Covid trouxe, pronto, ficou mais que provado da necessidade de haver esta ponte, este acompanhamento, nem que seja pelos meios audiovisuais, que faz todo o sentido, de haver um elo de ligação nos hospitais da área de residência, que até possam depois estar em ligação com o enfermeiro que trabalha com o neurologista, que acompanha, mas terem esta rede de suporte. Acho que seria uma das áreas que se devia apostar, seria informar enfermeiros nesta área e que façam essa ponte, até pelo facto de nós termos que fazer os corticoides. Eu acho que é completamente desnecessário nós temos que recorrer aos nossos hospitais centrais, onde somos acompanhados para fazer um corticoide, em caso de surto. Porque uma das coisas que o corticoide nos provoca, e pronto, e quem faz a metil sabe que nós ficamos, em termos físicos, dá-nos um grande abalo. Agora, imaginemos, vamos fazer 1 grama de metilprednisolona e a seguir depois temos 200 km para fazer para casa. Ou então temos que necessitar de um internamento. Não, quando temos um hospital na nossa área, o que podemos fazer, realizar, por exemplo, em termos de hospital dia, sem ter necessidade de estar a recorrer a um hospital central para o fazer. Eu acho que ainda temos muito que trabalhar, ainda temos que apostar nos profissionais de saúde que temos
embora não sejam da área da neurologia, mas que possam ter uma formação nesse âmbito e que possam trabalharmos todos em equipa e trabalharmos juntamente com os enfermeiros que trabalham com os neurologistas. Outro assunto e agora está mais que, pronto, o Covid foi trazendo aqui visibilidade às nossas falhas, mais ainda do que já era, por exemplo, em termos da medicação, o apoio, aquilo que necessitamos de fazer chegar a medicação. Agora, fomos obrigados a ter que solucionar esta área porque não havia, pronto, era uma maneira de nos salvaguardar, de termos que nos deslocar aos hospitais centrais, e o que é certo é que resultou, conseguiu-se. E agora está-se a voltar um pouco atrás, que eu acho que era de apostar e dar uma continuidade a tudo aquilo que se conseguiu em termos do acesso à medicação. Porque é muito difícil, por exemplo, para um portador que já está limitado fisicamente, deslocar-se mensalmente para ir buscar a sua medicação. Não tem lógica nenhuma um utente, ou então perder, até nem está limitado, mas aí até profissionalmente ainda é uma pessoa válida, mas tem que estar a perder um dia do seu trabalho para se deslocar para ir buscar a sua medicação. Ou então ter que recorrer, por exemplo, aos bombeiros, à Cruz Vermelha. Eu tenho conhecimento de uma portadora de Porto Alegre que também é seguida em Loures e que me contactou por isso mesmo, porque Loures, como não é o hospital de referência para ela, o que é que acontece? Não disponibiliza a medicação para mais tempo. Ela tem que se deslocar. Eu, por exemplo, recorri aos bombeiros, mas os bombeiros vão a Lisboa, é fácil. Agora, os bombeiros de Porto Alegre não vão a Loures. Não é um sítio propriamente que seja hábito de se deslocarem para o poderem fazer. Pronto, e daí mais reforçar a necessidade que nós temos de resolver definitivamente essa questão. E acho que é de continuar a lutar para, de uma vez por todas, o conseguirmos. Depois a questão do nosso isolamento, que foi notória, e eu falo por mim, porque eu senti o facto de estar em casa, em termos da mobilidade que me está a afetar, e é óbvio que a todos os portadores também estará. Eu fazia fisioterapia, eu parei a fisioterapia. E isso é uma das coisas que não pode acontecer, nem que seja fisioterapia ao domicílio, e que é muito difícil de conseguir, e falo, por exemplo, em termos nós, Alentejo, e está aqui também a Ana Galrito que nos está a acompanhar, que é uma das dificuldades que existe para os portadores a nível do Alentejo, também é o acesso à fisioterapia. A Ana Galrito é seguida, por exemplo, e ela não se importa que eu diga de certeza, é seguida em Évora. Foi-lhe prescrito fisioterapia em Évora. Ora, ela vai se deslocar 150 km para Évora para fazer fisioterapia e depois a seguir faz outros 150 km. Os resultados que ela teve com a fisioterapia acabaram por se esbater nesses 150 km que ela faz até regressar à sua residência. Não tem lógica nenhuma. Era conseguir-se também, pronto, dar possibilidade ao portador de o fazer na sua localidade e não tendo que pagar, porque depois acabamos por ter que pagar essa fisioterapia se for no nosso local de residência. A enfermagem acaba por se refletir um pouco aqui, nós estamos a ver um enfermeiro de referência que possa também receber todas estas dificuldades, em que o portador se possa dirigir e dizer: eu estou a passar por isto, eu preciso de ajuda em tal área, e poder contactar, entretanto, então, a enfermeira que o segue, fazer essa ponte, porque às vezes é difícil também eles próprios, e eles comunicam-nos isso, que é difícil chegar ao enfermeiro de referência, por tantos portadores que têm, que é normal, que compreende e que seja válido. E então que acha que se reforce esse esforço, no sentido de fazermos, de criar uma equipa, até mesmo para formação. Há pouco eu referia a história dos corticoides, e, por exemplo, eu quando tenho que fazer um corticoide, eu faço no hospital onde trabalho, porque pronto, profissionalmente estou lá, é mais fácil para mim, mas cada vez que eu faço eu tenho que explicar ao meu colega o que é que ele tem que fazer, ou o que é que tem que estar alerta, que a velocidade em que tem que ser diluído, que tem que ser transferido o soro, essas pequenas coisas que os nossos profissionais não estão despertos porque não trabalham nessa área. Se houvesse formação a nível local nos hospitais que são os hospitais de referência, se calhar era uma mais-valia, porque libertavam os hospitais centrais
e facilitavam a vida também ao portador. E é aí que eu acho que seria muito importante de irmos lutando para mudar a pouco e pouco. Em relação também ao tema que vai ser este ano, da esclerose múltipla, a conectividade, acho que portanto, faz todo sentido e nós começamos mais cedo devido à situação que nós estamos agora atualmente. Acho que é de agarrarmos mais que nunca essa conectividade, principalmente nós aqui, e sentimos muito isso, porque é assim, o povo alentejano isola-se muito, por si só já é difícil. O portador, por si só, também tende a isolar-se por ter medo da reação da sociedade, por desconhecimento também de quem está em volta do que é a esclerose múltipla, porque por mais que se fale, ainda há muita ignorância em termos desta doença, e então acaba por se isolar e se refugiar e não dar muita cara, tanto que nas nossas iniciativas, e a Margarida sabe, e a Susana também, é difícil mobilizar o portador. O facto de nós estarmos agora a utilizar os meios audiovisuais facilita também isto. Porquê? Porque eu não sou obrigada a mostrar a minha cara. Se eu não quero que os outros saibam quem eu sou, eu posso o fazer. E acaba por dar um pouco uma liberdade a esse portador que não quer tanto se dar a conhecer, de estar presente e de partilhar as suas dúvidas e os seus medos, que são muitos, porque todos nós os temos, que é mesmo assim, e acaba por ir se integrando e a pouco perder esse medo de mostrar quem é. De se envolver na própria doença e de aceitar a doença que tem em si. Por isso acho que, e daí mais uma vez os parabéns também à ASPEM e a tudo o que tem feito ultimamente, porque tem sido um trabalho excelente nesta área, porque acaba por nos aproximar, estando tão longe, estamos todos muito mais próximos e nunca estivemos tão próximos como agora.